Acabou o segredo e Rafael Paiva abre o jogo. Comemora a torcida do Vascão. Classificação heróica para as semifinais da Copa do Brasil 2024. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quinta-feira, trazendo as últimas notícias e informações, repercutindo bastante sobre esta classificação importante para as semifinais da Copa do Brasil. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, o botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Não perca tempo, inscreva-se agora, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Aproveite que você está muito feliz com essa classificação. Deixe o like, ajude aí o canal BTB Esportes a alcançar muitos cruzmaltinos também, que está feliz com essa classificação heróica. Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso vídeo. Primeiramente, já quero perguntar a você, torcedor do Vasco, quem você acha que foi o destaque. Coloque aqui a sua opinião, a sua interação no chat. É muito importante, claro, uma partida, um desafio na Liga Arena conquistado pelo Vasco, essa classificação muito importante após aí 13 anos, né? Desde 2011, quando o Vasco se sagrou campeão da Copa do Brasil 2011, o Vasco não chega nesse período da competição e vale muito por cada jogador, vale muito pelo trabalho do técnico Rafael Paiva. Vamos falar bastante sobre isso. Eu quero trazer aqui alguns destaques, alguns pontos. Por exemplo, o goleiro Léo Jardim, ele conseguiu efetuar 4 defesas importantes dentro da área, chances claras de gol do Atlético Paranaense. Ele fez a defesa e foi importante demais. Parabéns, Léo Jardim, não só pelo pênalti defendido, mais um pênalti numa disputa para as semifinais também, pênalti defendido contra o Fortaleza, contra o Água Santa. Léo Jardim bem demais nesta classificação, e durante a partida, quando o Vasco precisou saber sofrer na partida, o Léo Jardim foi fundamental. O Léo Jardim foi muito importante na segunda etapa da competição. Vamos falar aqui também sobre a mentalidade forte, o quanto é maduro, por exemplo, o Hugo Moura. No momento em que o Ryan, por exemplo, acabou de uma forma displicente, matura, cometendo aquela falta, mas não vamos jogar um caminhão, um peso para cima do jogador. É novo, vai ser corrigido, foi já inclusive corrigido pelo técnico Rafael Paiva, vai passar por esse período de amadurecimento. Estava vindo bem nos jogos, vindo bem na seleção brasileira. Ele deu assistência, uma baita de assistência para o Puma Rodrigues naquele jogo contra o Atlético Paranaense. E o Hugo Moura chega no Ryan, ele descendo para o túnel ali, para o vestiário, fala: olha, nós vamos classificar por você, nós vamos jogar por você. Então vale muito essa união, vale muito esse espírito que o grupo tem para alcançar e buscar esta classificação. Outro detalhe, claro, é o Verratti, sempre acreditando, quando não há recursos, quando tudo parece que acabou, porque o Vasco estava com um jogador a menos, e o Vasco conseguiu ser eficaz mais uma vez, um passe do Lucas Piton, um cruzamento, um lançamento perfeito, e o Verratti acreditando. O Verratti sobe lá no terceiro andar, cabeceia a bola e, claro, dá aí a condição para que o Vasco fosse para os pênaltis nessa partida. Então aqui trazendo um destaque. E outro detalhe muito importante, galera, do Paiva ao Juan Sforza. O Juan Sforza também estava amarelado na partida e corria o risco, no momento que o Atlético Paranaense vinha no contra-ataque, a todo momento ali, sendo acionado no ataque, a todo momento indo para cima do Vasco, corria o risco no meio de campo, o Juan Sforza fazer uma falta e acabar recebendo o cartão vermelho. Mas, pelo contrário, o Juan Sforza consegue fazer uma partida equilibrada, limpa e, sobretudo, vale parabenizar a coragem do Rafael Paiva, porque o Rafael Paiva, sabendo da importância do Sforza para cobrar o pênalti, porque até aqui o Juan Sforza tem sido
decisivo nas cobranças de pênalti, bateu pênalti contra o Fortaleza, bateu pênalti contra o Água Santa, tem muita personalidade, né, nas cobranças, tanto de falta de pênalti, e ontem foi o primeiro jogador na cobrança dos pênaltis. Parabéns, Forza. Você tem até um rosto, semblante de um menino, mas tem a coragem e a atitude, a disposição de um homem, de um verdadeiro jogador do Vasco. E mais uma vez, parabéns pela coragem do Paiva em manter um jogador. E o seguinte, na partida ele bloqueou 4 chutes. Foi importante demais, foi fundamental o Sforza, né, nesse período ali na competição, nessa quarta de final, emocionante demais. Bom, após essa classificação, 13 anos, vamos trazer aqui mais uma vez o destaque para o Verratti. O Verratti que marcou em todas as fases, desde o início. O Vasco, ele vem fazendo, é claro, eu digo isso com o pé no chão, até porque não acabou a competição, serão 4 jogos pela frente, mas até aqui a cartilha de um time que tem tudo para ser campeão, de um time que tem tudo para chegar a uma final. Porque o Vasco vai em Itajaí e vence o Marcílio Dias por 3-1. Lá na primeira fase, num jogo que foi muito hostil, num jogo que foi muito difícil. O Vasco consegue uma classificação muito passando pelo o Adson, que jogou muito aquela partida. Quem vai lembrar aqui vai concordar comigo. O Vasco consegue a classificação contra o Água Santa, naquele jogo que foi muito, podemos dizer assim, também polêmico, com provocação. O Vasco recebe uma virada do Água Santa em São Januário, quando parecia que ia ser um jogo fácil. Um 2-0 virou um 3-2 para o Água Santa. E mais uma vez um gol importante do Lucas Piton, que define, a partida vai para os pênaltis. O Léo Jardim, heróico, garante a classificação do Vasco. Depois o Fortaleza, já chegada do Rafael Paiva, um empate na Arena Castelão com 6 defesas difíceis do Léo Jardim. O Vasco consegue a classificação lá e depois em São Januário também nos pênaltis. Então parabéns, um 3-3, foi emocionante demais, digno de uma final de Copa do Brasil. E depois se classifica contra o Atlético Goianiense, com um empate, mais uma vez um lançamento do Piton e um voleio do Verratti empatando a partida no final do jogo. Quem não lembra que o Verratti vai lá e chuta a placa lá no Antônio Ascioli, comemorando demais. Então esses são indícios indicativos de um time que quer muito ser campeão, de um time que tem condição de chegar numa final. E mais uma vez, galera, vou trazer aqui a notícia importante desse vídeo. Para um bom entendedor, um pingo é letra. E ontem ficou muito claro. Ontem ficou muito exposto. Acabou o segredo. O técnico, o Rafael Paiva, é o técnico do Vasco. O Rafael Paiva está efetivado. Por que eu digo isso? Para muito torcedor isso não é novidade. Para muito torcedor isso não é segredo. Mas todo mundo tem que saber. A mídia tem que saber. Tem que ser falado. Tem que ter matérias sobre isso. O Brasil, o mundo tem que saber que o Vasco tem um treinador efetivado. Não sei se foi por falta de conhecimento, mas ontem, ao ser questionado por um colega, o Paiva é questionado dizendo, olha, você está há 3 meses como interino no Vasco. Não foi por maldade, acredito que não. Às vezes é por falta de conhecimento. Mas queria responder, o Paiva não está como interino há 3 meses. O Vasco tem treinador. O Paiva está efetivado. E ontem ele respondeu sobre isso dizendo o seguinte, eu já me sinto treinador do Vasco, eu já sou treinador do Vasco. Com essas palavras, o Paiva conclui, eu já sou treinador do Vasco. Já estamos há um bom tempo aqui mostrando o nosso trabalho. E tudo caminha como treinador do Vasco. Não há conversas internamente de ser interino. Eu não sou interino. O Pedrinho não me trata como interino. O Felipe não me trata como interino. Os jogadores não me tratam como interino. E essa mentalidade, essa fala do Paiva é fundamental. Então acabou o segredo. Como a galera até falou na renovação do Verratti, acabou a fofoca. O Paiva é treinador do Vasco. Então o torcedor vascaíno pode comemorar. Comemore essa classificação. Comemore o Pix de quase 10 milhões da CBF.
que até aqui na competição, com essa classificação, o Vasco já tem 23 milhões. Foram 13 milhões até as oitavas, mais 10 milhões das quartas, 23 milhões. Fora os 73 até a final. Então isso é muito importante para oxigenar os cofres do Vasco. Lembrando que aqui na sequência de jogos, o Vasco tem um clássico contra o Flamengo no próximo domingo, depois no dia 22 em Brasília contra o Palmeiras, o Vasco é o mandante da partida, e contra o Cruzeiro no dia tem o Cuiabá no dia 25 na quarta-feira, jogo adiado, e contra o Cruzeiro no final do mês, dia 29. É uma sequência de jogos importante e agora é foco para o clássico de domingo. Parabéns, Paiva, parabéns, jogador, e parabéns, torcedor, porque o Vasco é para quem acredita. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.